Boa noite, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para um estudo sobre a série que vocês estão aprendendo. Quem sou eu? Quem é vocês, crianças? O que você é? Vocês já perguntaram sobre isso? Vocês aprenderam muitas coisas, não é mesmo? Mas primeiro a gente precisa ter dentro do nosso coração 3 certezas, crianças. Você é pecadora, como a tia também é pecadora. Merecemos a ira de Deus, mas podemos ter a vida eterna por meio de Jesus Cristo, o seu único Filho. E hoje, crianças, será o que nós vamos aprender hoje? Hoje nós vamos aprender que nós somos uma nova criatura por meio de Jesus Cristo. Nós vamos hoje aprender o que está escrito em Atos 9. É uma história, um registro sobre um personagem que está na Bíblia que se chama Saulo. Vocês já ouviram falar sobre Saulo? Eu tenho certeza disso. Mas vamos aprender hoje que Jesus transforma um pecador em um pregador da sua palavra. A tia vai ler e depois nós vamos conversar. Combinado? Abram as suas Bíblias em Atos 9. A tia vai ler na nova linguagem de hoje. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levanta-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias. Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: Apronte-se e vai até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando. E teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Isso Ananias ouviu. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém, com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas,
pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco e começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam: Não é este o homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes? Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas, e as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matar Saulo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Eles vigiavam os portões da cidade dia e noite para o matar. Mas certa noite, os seguidores de Saulo o puseram dentro de um cesto e o desceram para uma abertura que havia na muralha da cidade. Saulo foi para Jerusalém e tentou juntar-se aos seguidores de Jesus. Porém, todos tinham muito medo dele, porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus. Então Barnabé veio ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos. E eles contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como, em Damasco, Saulo, pelo poder do nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o Evangelho. Depois disso, Saulo ficou com eles. Andou por toda parte em Jerusalém e, pelo poder do nome do Senhor, ele anunciava corajosamente o Evangelho. Ele também conversava e discutia com os judeus que tinham sido criados fora da terra de Israel, mas eles procuravam um jeito de matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo até a cidade de Cesareia e depois o mandaram para a cidade de Tarso. Em toda a região da Judéia, Galileia e Samaria, a igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte. Crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. O que podemos aprender com esse relato, crianças? Nós podemos aprender que Jesus transforma vidas, transforma pessoas. Saulo, ele era um perseguidor, ele prendia e ele matava as pessoas que seguiam a Jesus. E Deus escolheu Saulo para pregar em todas as cidades que estavam ao redor de Jerusalém, pregar as boas novas que Jesus veio morrer por eles também, para salvá-los. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que é propósito de Deus para mostrar que nós estamos no caminho errado. Precisamos tomar o caminho certo novamente. Precisamos ter sempre a leitura bíblica, precisamos sempre estar orando, falando com Deus para ver o que Ele quer da nossa vida, o que Ele quer que nós sejamos, como nós podemos ser servos de Deus, servos de Jesus Cristo, pregar o seu Evangelho, falar desse amor de Cristo. Mas a gente só consegue falar isso quando há uma grande mudança dentro de nós. Saulo, ele começou a falar do amor de Jesus porque ele foi transformado. Ele virou uma nova criatura. Significa nascer de novo.
Quando vocês ouvirem falar sobre isso, em algumas vezes na leitura da Bíblia, não quer dizer que você vai se tornar um bebezinho novamente, vai voltar para a barriga da mamãe. Não é isso. Nascer de novo é aceitar que somos pecadores, é aceitar que Jesus veio para morrer por nós e por meio dele é que nós podemos viver na eternidade com ele. Crianças, é muito bom vocês aprenderem isso desde cedo. Faça uma oração pedindo a Deus, a Jesus, para habitar a sua vida, o seu coração. Como é que a gente deixa de ser pecador? Não deixamos. Nós sempre seremos pecadores. Mas, lendo a Bíblia, nos fortalecendo, a gente aprende que nós podemos evitar de pecar, fugir do pecado. Quando você vê que está acontecendo alguma coisa perto de você que é errado, fuja daquilo, não faça. Quando seus pais falarem alguma coisa para você, te advertindo, te ensinando, te disciplinando, aceite com amor, porque o papai e a mamãe, eles estão te ensinando, porque a Bíblia assim fala que os pais devem ensinar aos filhos. Quando os pais pedirem para vocês fazerem algo, façam com obediência, não com rebeldia, não resmungando. Isso não é ser uma nova criatura. A gente precisa ser amável, dócil. Assim nós iremos demonstrar que nós somos uma nova criatura. E Paulo, olha só o que ele começou a falar. De repente, ele não esperou 1 ano, 2 anos se preparando para poder falar de Jesus. Ele começou a falar de Jesus imediatamente. Ele procurou os seus discípulos. Apesar que os discípulos já ouviam falar dele, estavam com medo. Mas a partir do momento que eles viram que Saulo realmente estava transformado, eles viram, esse realmente é uma nova criatura. E nós precisamos ser corajosos, assim como Saulo foi. Vocês sabem que Saulo se tornou uma nova criatura e que até o nome dele mudou? Ele começou a ser chamado de Paulo. E ele escreveu muitas cartas às igrejas que ele abriu, que ele foi de cidade em cidade, falando do amor de Jesus, abrindo igrejas e deixando ali discípulos. Pessoas que iriam ser seguidores de Jesus e jamais iriam deixar de falar do amor de Deus. Crianças, e vocês? Vocês já são uma nova criatura? Vocês já nasceram de novo? Vocês já deixaram o Jesus Cristo ter domínio da sua vida? É pecado falar mentira. É pecado pegar o que não é seu. É pecado. Eles precisam ser dominados e não deixar que esses pecados escravizam vocês, dominem vocês. E a gente só consegue isso com o Espírito Santo atuando na nossa vida. Que vocês tenham aprendido bastante com esse estudo e coloquem em prática. Sempre que vocês sentirem que vão pecar, ore a Deus. Peça força a Deus. Peça ao Jesus Cristo para tirar de vocês a vontade de pecar. E sendo cada vez mais como Jesus quer que a gente seja. Um discípulo, um imitador de Cristo. Beijo, crianças, e até a próxima. Tchau, tchau.